Querido, abra a palavra de Deus comigo. No Evangelho de João. Não, João não, perdão, Mateus. É porque tem uma mensagem aqui em João. Mateus capítulo 26. Bem suave. Mateus capítulo 26. Enquanto você procura, quem é que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, irmão? Pela vida dessas pessoas. É um prazer ter vocês aqui na casa do Pai, viu? Sintam-se à vontade. A casa é de Deus e como vocês são filhas e filhos de Deus, a casa é de vocês. Amém? Mateus capítulo 26. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem achou diz amém, gente, vamos? Amém, isso, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 31. Preste muita atenção naquilo que Deus vai falar. Abra o teu coração para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. E não se surpreenda não, querido, se o Espírito do Senhor fará algo que já está acontecendo com você. O Espírito Santo conhece a tua vida, conhece o teu viver. Nesse momento o Espírito Santo está sondando o teu coração, ó. O que você está pensando agora, o Espírito Santo sabe, nesse momento. Aleluia. Então não se surpreenda se a palavra penetrar profundamente na tua alma e no teu coração. Se isso acontecer, é porque Deus ama você. É porque Deus quer que o caráter dele, a natureza dele, seja gerada em você. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Se você analisar humanamente a declaração de Pedro, você vai dizer assim: nossa, como Pedro amava Jesus. Porque a declaração dele é uma declaração muito forte. É uma declaração que, se você analisar humanamente, você vai perceber muita convicção, muita determinação. Pedro disse para Jesus: olha, ainda que me seja necessário morrer, eu jamais te negarei. Mas o que eu quero que você compreenda é que essa declaração de Pedro era uma declaração movida pela natureza humana dele, pelo coração enganoso dele. E Jesus sabia muito bem que no momento mais decisivo, na hora mais difícil, no instante de maior agonia, Pedro iria fraquejar. Pedro iria negar o Senhor Jesus. Pedro não conseguiria se apegar e depender das suas forças naturais para se manter posicionado da maneira que Deus queria. Presta atenção aqui, querido, ó, presta atenção aqui em mim. Não desvia a atenção não. Presta atenção aqui, senão você não vai compreender aquilo que Deus está falando. O que eu quero que você compreenda é que Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida. E Deus sabe da fragilidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É por isso que Deus tem nos ensinado a não dependermos
dos nossos sentimentos e das nossas emoções em relação a qualquer tipo de posicionamento e de decisão que nós venhamos a ter que tomarmos. E Deus é muito claro, Deus é muito realista. Deus nunca vai titubear em relação a uma declaração que Ele quer fazer a meu respeito e ao teu respeito. Deus é muito convicto, Deus não se engana. E Deus faz isso porque Ele quer que eu e você compreendamos que a revelação dEle é maior e é melhor do que qualquer tipo de sentimento, de emoção humana que eu e você podemos ter. O texto é muito claro. Pedro falou de uma maneira muito, porque Pedro, gente, Pedro era um camarada sanguíneo. O que é um camarada sanguíneo? Era um camarada impulsivo, um camarada que agia primeiro e pensava depois. Quando Jesus foi ser preso, Pedro instantaneamente, impulsivamente, ele arrancou a espada de um soldado e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro era assim. Era um camarada que agia movido pelo temperamento sanguíneo dele. Ele era explosivo, impulsivo. E uma pessoa assim, ela é emocionalmente desestabilizada. Porque as nossas emoções humanas, elas são isso aqui, ó. Elas são variáveis. Um dia eu estou alegre, no outro dia eu estou triste. Um dia eu estou calmo, no outro dia eu estou irritado. Um dia eu estou disposto, no outro dia eu estou indisposto. Um dia eu estou cheio de entusiasmo, no outro eu estou cansado, abatido. As nossas emoções humanas, elas são totalmente variáveis, querido. Totalmente variáveis. E o texto está registrado, essa história está registrada para que eu e você compreendamos que nós não podemos ser movidos pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos. Uma das coisas que nós temos aprendido com Deus é: nunca tome decisões, nunca assuma posicionamentos quando você estiver alegre demais, eufórico, ou quando você estiver triste, melancólico, ou quando você estiver nervoso, inquieto. Decisões precisam ser tomadas, posicionamentos precisam ser assumidos quando a nossa natureza humana estiver assim, ó, totalmente rendida à vontade do nosso Deus. Jesus falou para Pedro, Jesus disse assim: Pedro, você vai morrer por mim? Pedro, você está disposto a morrer por mim? Escuta o que eu vou te dizer, Pedro. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro ainda insistiu, dizendo: não, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E os discípulos disseram a mesma coisa. Essa atitude não foi uma atitude exclusiva de Pedro, não foi não. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. E você sabe qual é a sequência da história, não sabe? Quando Jesus foi preso, o que é que os discípulos fizeram? Os mesmos que disseram que não iam abandoná-lo jamais. Os mesmos que disseram que estavam dispostos a morrer por ele. Quando Jesus foi preso, o que é que aconteceu com os discípulos? Todos eles fugiram. E essa declaração de Pedro e dos discípulos se tornou uma declaração totalmente vazia. Por quê? Porque ela foi uma declaração feita pela emoção, pela natureza humana, querido. O que eu quero que você compreenda é que as nossas emoções, elas são importantes. Ninguém está dizendo aqui, por favor, não distorça o que eu estou pregando pelo Espírito. As nossas emoções, elas são importantes. É por causa dos nossos sentimentos que nós nos compadecemos um do outro. É por causa das nossas emoções que nós somos misericordiosos com as pessoas. É por causa das nossas emoções que muitas vezes nós nos dispomos a ajudar os necessitados, os desamparados. Mas o que eu quero que você compreenda é que
As nossas emoções não podem ser parâmetro para as decisões que nós temos que tomar em relação aos posicionamentos da nossa vida. As emoções são importantes, mas elas não são base, não são parâmetro para a decisão, principalmente de quem é cristão. Porque quem é cristão, quem confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem desceu as águas do batismo, a Bíblia fala que se tornou uma nova criatura, alguém que já não é mais movido pelas emoções e pelos sentimentos, mas é alguém que é e passa a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Você é filho de Deus? Pois é. Na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 8, está escrito que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é guiado por emoção, por sentimentalismo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aonde são formados os nossos sentimentos e as nossas emoções, Deus chama esse lugar de um lugar enganoso. Aqui, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, Deus diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto. Isso é declaração de Deus, querido. Não é invenção do pastor, do bispo, do apóstolo. Isso é declaração de Deus. O nosso coração é enganoso. E o texto fala de uma sequência em que, no momento decisivo, aquilo que Pedro declarou já não tinha mais valia, já não tinha mais importância. Pedro, no momento decisivo, quando Jesus foi preso, Pedro foi tomado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E o texto fala que Pedro fugiu, o mesmo que falou que ia morrer por Jesus. Fugiu e ficou observando de longe. E a sequência do texto, depois você lê na tua casa. O texto fala que Pedro, por 3 vezes, como Jesus falou, ele negou Jesus. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, é que a palavra de Deus, ela está repleta de exemplos, de posicionamentos que foram assumidos, valorizando emoções e sentimentos, e o resultado foi totalmente contrário ao que era a vontade de Deus. Quer ver só? Vamos dar um exemplo. No livro de Gênesis, no capítulo 25, a Bíblia fala da história de um rapaz chamado Esaú. Esaú, que era o filho o primogênito de Isaac. Esse moço era aquele que tinha direito à bênção de Deus, à herança da tribo. A unção de liderança viria sobre a vida dele. Mas ele, por um momento, aonde emocionalmente ele estava fragilizado, e o irmão dele que você já conhece, quem é o irmão de Esaú? Jacó. Jacó aproveitou a oportunidade, porque Jacó queria roubar a bênção do irmão, e conseguiu. Por quê? Jacó esperou um momento em que Esaú voltou do campo, todo cansado, com fome, com as emoções afloradas. Você já viu uma pessoa com fome? Quando eu estou com fome, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu fico chato, quando eu estou com fome. Quer dizer, por causa daquilo que o organismo sente falta, as emoções são afloradas. E Jacó
Jacó espertamente esperou esse momento. Quando Esaú chegou, ele preparou um prato de lentilhas, um guisado maravilhoso. O cheiro devia ser tremendo, gente. E aí quando Esaú chegou com fome, Jacó falou: esse é o momento. E aí Esaú falou: me dá um pouco desse cozinhado. Jacó falou assim para ele: eu só te dou se você abrir mão da bênção da primogenitura e passar ela para mim. Qual deveria ser o posicionamento de Esaú? Esaú deveria falar assim: olha, o que você está me pedindo é algo que Deus projetou para a minha vida. O que você está me pedindo é aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a minha descendência. Eu não posso abrir mão disso. Não, eu vou continuar com fome, mas eu não vou abrir mão da bênção de Deus. Porque se o meu Deus quiser, Ele é capaz de prover para mim um alimento, sem precisar que eu negocie aquilo que é bênção dele para mim. Mas não foi essa a atitude dele. A emoção falou mais alto. A emoção falou mais alto. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó: a emoção falou mais alto. O sentimento falou mais alto. E ele falou assim: tá bom, eu te dou a bênção e você me dá esse prato. E Jacó deu o prato a ele, ele comeu. Agora quando chegou o tempo de derramar da bênção de Deus, aí veio o arrependimento. Mas aí Deus não pôde mais abençoá-lo. Ele perdeu a bênção. A Bíblia fala que ele chorou amargamente, mas não teve como voltar atrás. Escuta o que Deus está falando para você. Se você for movido pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, Satanás vai roubar de você aquilo que Deus projetou para a tua vida. Eu sei, querido, eu sei que há momentos da nossa vida em que nós somos machucados, feridos, fragilizados emocionalmente. Eu sei, e eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que é você emocionalmente passar por situações em que a sua vontade é morrer. Eu sei, eu estou falando do que eu vivi. E Deus me disse: olha, as tuas emoções não podem ser parâmetro para o teu posicionamento. E eu ia fazer loucura. Mas sabe o que é que sustentou a minha vida? Sabe o que é que sustentou a minha vida? Aquilo que espiritualmente Deus semeou. E já já eu vou explicar para vocês, você vai entender por que o espiritual tem que estar acima do emocional. Você vai entender. Mas você quer ver um outro exemplo? Você quer ver um outro exemplo? No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a Bíblia fala, depois você lê, se quiser vai anotando. 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia fala que o povo de Israel, por um momento de emoção, de sentimentalismo, por querer ser igual o povo do mundo. Escuta o que eu vou te falar. Eu ouvi isso de uma pessoa semana passada, e eu fui obrigado a falar com ela de uma maneira muito firme. Ela disse assim para mim: pastor, no reino de Deus todo mundo é igual, todo mundo é ovelha. Eu falei: não. Por exemplo, para a glória do Senhor eu falo isso. Eu sou ovelha, irmão? Eu sou ovelha? Eu sou o quê? Eu já fui ovelha, na condição de humildade. Eu não estou falando isso em relação à soberba ou arrogância, porque tudo que tem em mim é de Deus, não tem nada meu aqui. Se Deus tirar a graça dele da minha vida, eu não sei nem segurar o microfone. Mas Deus me colocou numa posição em que o peso sobre mim é maior,
a cobrança. E se você quiser trocar de lugar comigo, que nem eu fui aqui acusado, na porta aqui, ó. Eu falei, troca de lugar comigo então. Não quero não. Falei, não, troca de lugar comigo. Não quero. Falei, não, troca de lugar comigo. E o que eu quero que você entenda é que você não é melhor do que as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a Deus. Mas, meu irmão, uma coisa é certa: você é diferente, irmão. Você tem algo que o mundo lá fora não tem. Se você é cristão, se você é de Deus, se o Espírito Santo habita em você, mais uma vez eu digo, você não é melhor do que ninguém, mas em você habita uma essência diferente. É por isso que muita gente se aproxima de você, porque percebe em você algo diferente. Algo diferente. O povo de Israel quis ser igual ao povo do mundo. Eles falaram assim: o povo era governado por Deus. Deus governava o povo. Escuta, será que Deus é capaz de governar um povo bem? A palavra de Deus fala no livro de Salmos. Hoje eu escutei um comentário de um rapaz lá no meu trabalho. Ele falou assim: o Brasil precisa ser governado pelos militares. Eu peguei e virei para ele e falei assim: o Brasil precisa se converter, rapaz. O Brasil precisa se render aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala no livro de Salmos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabia que há países na Europa em que a maioria da população é evangélica, países menores do que o Brasil, em que o estilo de vida é maravilhoso? Por exemplo, a Suécia. Na Suíça, na Dinamarca, quando um trabalhador perde o emprego, o governo paga o salário dele o tempo que ele ficar desempregado. Depois de um tempo, se ele não consegue arrumar o emprego, o governo continua pagando o salário dele até um determinado ponto. Depois, se ele não consegue arrumar emprego e já está a ponto de aposentar, o governo aposenta ele e continua pagando o salário dele até a morte dele. Porque a maioria da população é evangélica. E aí cumpre-se o que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil precisa se converter. No Brasil tem jeito, é só o Brasil se converter. É só a igreja assumir o papel dela. Mas a igreja está preocupada em brigar. A igreja no Brasil está preocupada em disputar cargo, posição. Quer disputar para ver quem tem razão. Israel falou assim: Samuel, nós não queremos mais ser governados por Deus. Nós queremos ser governados por um rei, como as outras nações. Ei, irmão, essa foi uma decisão movida pela emoção, porque eles olharam lá para fora, eles olharam para o mundo lá fora e falaram assim: nossa, que legal, olha as coisas que eles fazem, olha os lugares que eles frequentam. Eu senti um negócio tão gostoso, eu queria tanto fazer o que eles fazem. E aí Samuel ficou bravo. Só que Deus falou assim para Samuel: Samuel, faz o que eles estão pedindo, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Toma cuidado para que as tuas emoções não levem você a negar a Deus, para se apegar aos teus próprios sentimentos, como Israel fez. Israel rejeitou a Deus por causa de um momento em que ele se sentiu atraído, e a atração era emocional. Eles foram atraídos para aquilo que era interessante, para aquilo que é bonito. A Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele se transforma até em um anjo de luz. Ou seja, ele se mostra bonito, interessante, e oferece para você um prato que vai mexer com as tuas emoções, e vai despertar o teu olhar. E se você for alguém que é movido por sentimentos, meu irmão, você vai cair.
Por isso que a palavra de Deus fala, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo fala assim: aquele que pensa estar em pé, tome cuidado, para que não caia. O povo escolheu um rei. Deus falou assim: levanta o rei, só que você avisa o povo que vai acontecer. E aí Samuel, depois você lê, irmão, lê o texto, 1 Samuel capítulo 8. Deus levantou Saul. Só que antes de Deus levantar Saul, Samuel reuniu o povo e falou assim: ó, vocês vão ter um rei sobre vocês, mas vocês correm um risco, porque amanhã esse rei, ele vai ter os direitos dele e as exigências dele, e ele poderá trazer um peso muito grande sobre vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que quando depois você lê no capítulo 12 de 1 Samuel, quando o povo percebeu a burrada que tinha feito, o povo quis se arrepender, mas aí não dava mais tempo, porque o rei já tinha sido colocado. Para resumir a história, por causa dessa rejeição, movida por emoções humanas, Israel foi entregue como escravo na mão dos filisteus. O rei que foi constituído se matou, se suicidou, porque começou a tomar decisões emocionalmente movidas pelos teus sentimentos. E uma das coisas mais terríveis que acontece é quando um líder, um apóstolo, um bispo, um pastor, um líder, começa a se mover por meio de emoções e sentimentos. É uma das coisas mais perigosas que acontece, quando uma liderança começa a ser emotivamente movida pelos seus próprios sentimentos. E eu vou te dar base bíblica, para você não questionar. Vou te dar base bíblica. No livro de Êxodo, no capítulo 32, alguém sabe o que esse texto fala? Êxodo capítulo 32, fala sobre o que, gente? Quem é bom de Bíblia aí? Fala sobre a construção do bezerro de ouro. Mas para você entender bem o que Deus está falando nessa noite, o líder do povo era Moisés. Só que Moisés precisou se ausentar e subir a um monte, onde ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, recebendo a orientação de Deus para aquilo que Deus ia fazer no meio do povo. Ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. E aí o povo começou a ficar meio inquieto. O povo começou a ficar meio ansioso. O povo começou a ficar meio assim, sabe, abalado. Só que quando Moisés subiu, quem que ficou como líder do povo, como liderança do povo no lugar de Moisés? Quem que ficou? Quem? Araão. Quem era Araão? Araão era o irmão de Moisés. Ele era o irmão de Moisés, aquele que Deus levou junto com Moisés para realizar os milagres, as 10 pragas que caíram sobre o Egito lá. Araão foi um camarada que viu Deus fazer coisas tremendas, mas era alguém emocionalmente instável. Era alguém que se movia mais pelas emoções. E diante da pressão do povo, depois você lê, irmão, lê na tua casa, Êxodo 32. O povo chegou para ele e falou assim: ó, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele subiu no monte, já está lá há tanto tempo, eu acho que ele nem está vivo mais, ele já morreu. Aí eles falaram assim para Araão: Araão, faz para nós deuses que a gente possa ver. E aí, esse homem, irmão de Moisés, abalado emocionalmente, pressionado emocionalmente, o que ele pegou? Ele pegou os anéis, os brincos de todas as mulheres e construiu um bezerro de ouro. E começaram a adorar uma imagem de escultura.
por causa de um líder emocionalmente instável. E querida, eu vou falar, eu não vou segurar. Eu vou falar. Uma das coisas que Deus falou a meu respeito, quando Ele permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, Deus falou assim para mim, ó: eu estou provando a tua vida e fortalecendo as tuas estruturas. E sabe qual foi a parte que Deus mais permitiu que fosse tocada? Diga para quem está do teu lado: o emocional, irmão. Você já sabe da história. Em 2 semanas eu emagreci mais de 25 quilos. Emocionalmente eu estava totalmente arrebentado, moído. Não comia, não dormia. E se eu fosse alguém emocionalmente instável, irmão? E José? E José no Egito? Um moço de 17 anos de idade, que foi traído pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo injustamente. E aí depois de um bom tempo, os irmãos dele estavam ali diante dele, ele como governador geral do Egito. Se ele fosse movido por sentimento humano, ele não podia muito bem falar assim, ó, corta a cabeça de todos eles, em sinal de vingança. Ele não podia. E eu sei que muitas vezes eu e você, nós estamos em situações em que dá vontade de pegar pelo pescoço, não dá? Não dá vontade de voar? Não aconteceu contigo? Dá vontade. Mas é nessa hora que as nossas emoções não podem aflorar. É nessa hora, querido. E o que eu quero que você entenda é que Deus está trazendo essa mensagem para você, para que você compreenda que você precisa alimentar o Espírito. Eu vou mostrar para você agora, nós vamos ler junto a sequência da intenção de Jesus de preparar Pedro para que Pedro não tomasse a atitude que ele tomou. Se Pedro, escuta! Se Pedro tivesse feito o que Jesus mandou fazer, você vai ver agora, ele não teria negado Jesus. Primeiro Jesus percebeu, Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, você está falando que vai morrer por mim? Não, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: Pedro, você está falando da boca para fora, você está falando pela tua emoção, você está falando pela tua natureza humana. Mas aí Jesus, e é aí que Deus entra na história, porque comigo e com você não é diferente. Deus, Ele dá a você as bases para que você não seja movido pela emoção. Como, pastor? Acompanha comigo aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, ó. Mateus capítulo 26, ó. Vamos ler comigo aí, ó. Acompanha aí, a partir do versículo 36. Eu já vou terminar. Acompanha comigo aí. Olha como você vai ser capacitado por Deus de fazer escolhas e tomar decisões que vão abençoar a tua vida. Olha só, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos discípulos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. Era para eles estarem orando, era para eles estarem buscando a Deus, era para eles estarem alimentando o Espírito. Mas Jesus encontrou eles dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Agora gente, presta atenção no versículo 41. Jesus falando: vigiai
e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... A carne representa a nossa natureza humana. A nossa carne é fraca, irmão. Por isso que eu falei para você que os nossos sentimentos são assim, ó. Eles são variáveis. Quando os meus sentimentos se sobrepõem ao espírito, a tendência é que eu vá cometer erros terríveis, que irão custar muito caro. Jesus falou: a carne é fraca, o espírito está pronto. Por isso que nós estamos incentivando o povo a orar, a jejuar, a se envolver com as coisas de Deus que são espirituais. Nesse mesmo livro, no livro de João, no capítulo 6, Jesus fala assim, ó, que as palavras que ele fala são espírito e são vida. Quando Deus fala com você, Ele não está falando para que a palavra dele penetre apenas no teu coração humano. Ele está falando para que a palavra dele seja entranhada no teu espírito. Porque dentro de você existe um ser interior, um homem interior. Isso que você está vendo aqui, ó, é apenas casca. Dentro de mim existe um homem interior, e a palavra é dirigida para ele. A minha carne não quer nem saber. A minha natureza humana queria que eu ficasse em casa hoje. Não fica em casa. Pede o pastor Osmar pregar. Fique em casa. Mas o meu espírito falou: não. Você tem que ir para a igreja. Você vai falar assim para mim: ah, mas é porque você é pastor. Pois é. Quando eu não era nem presbítero, eu não perdia um culto. Quantas vezes eu fui para a igreja debaixo de chuva e chegava, ficava lá todo ensopado. Ficava lá no fundo sentado. Não tinha cargo nenhum na igreja. Mas eu ia. Dá para contar nos dedos as vezes que eu faltava na igreja. E o que eu quero que você entenda, querido, é que o maior interessado, escuta o que eu vou te falar. O maior interessado em que você haja movido pelas emoções, sabe quem é? Sabe quem é? O inimigo maior da tua vida, Satanás. Sabe por quê? É muito simples. Deus é um espírito e o diabo também. Se você não alimenta o teu espírito, você não vai ter como combatê-lo, porque ele é um espírito. Se você for tentar lidar com ele usando as tuas emoções, ele vai deitar e rolar. Você quer ver um exemplo disso? Você quer ver um exemplo disso? Você sabia que Adão e Eva caíram em pecado por causa de uma fofoca? Você sabia disso? Por causa de uma fofoca contada pelo diabo. E uma das coisas mais terríveis que infelizmente o diabo tem usado para destruir igrejas é a tal da fofoca. É o tal do falatório inútil. É o tal do rumor mentiroso. E eu posso falar isso aqui porque aqui no nosso meio não tem. Aqui graças ao Senhor não tem isso. Aqui não tem esse negócio de fofoca no nosso meio, graças ao Senhor. Então eu posso falar com muita tranquilidade. Mas foi por causa de uma maldita de uma fofoca que Satanás conseguiu enganar Adão e Eva. Ele se personificou numa serpente e ele chegou, porque, escuta o que eu vou te falar. Você já reparou que fofoca nunca é baseada em fatos verdadeiros? Você já viu alguém fazer uma fofoca dizendo que Jesus salva? Você já viu alguém fazer uma fofoca dizendo
contando bênçãos e falando das coisas maravilhosas. Não, a fofoca é sempre baseada em uma coisa incerta, em uma dúvida, em um rumor. Satanás chegou para Adão e Eva e falou assim no ouvido de Eva: então, né? Vocês não podem comer da árvore do jardim? Aí Eva fala assim: não, a gente pode comer de todas as árvores do jardim, a gente só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a fofoca. Ela falou assim para Eva: que nada. Deus, ele sabe que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão adquirir a inteligência que ele tem. E Deus não quer isso. Não, vocês podem comer sim. Fofoca. Eva foi, com a emoção aflorada, Eva foi, comeu. Mas o que eu quero que você entenda, depois você lê na tua casa, no livro de Provérbios, no capítulo 6, a Bíblia fala que existem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. A 7ª, sabe o que é? Gente que semeia contendas entre as pessoas. Eu fico tranquilo porque aqui no nosso meio não tem isso. Então eu posso falar tranquilamente. Mas é uma das coisas que Deus detesta. E eu vou avisar uma coisa para você: se algum fofoqueiro um dia chegar perto de você, faz o que eu fiz uma vez no meio de uma igreja que eu era membro. O irmão chegou em mim, eu já falei isso aqui. O irmão chegou em mim e começou a falar do outro. E ele falando e eu procurando o irmão que ele estava falando. E ele falando e eu procurando o irmão. Achei. Aí eu fiz assim: vem cá. Aí ele veio. Quando ele chegou, eu falei assim: ó, o irmão aqui está falando umas coisas de você, e ele está falando para mim, então ele vai contar para você agora. E ó, deixei os dois sozinhos. O que virou eu não sei. Mas eu não vou colaborar com o diabo, irmão. Deus me chamou para semear a palavra. Eu não vou semear a contenda. Por que eu estou falando isso para você? Porque infelizmente Satanás tem penetrado no meio de igrejas e tem destruído ministérios inteiros por causa de questões emocionais, por falta de maturidade espiritual. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, Deus fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. A minha natureza humana tem que morrer, querido. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois me siga. Eu não posso ser levado pela emoção, eu não posso ser levado pelos meus sentimentos. Pastor, mas o senhor não vive momentos assim em que os seus sentimentos afloram? Vivo, querido, eu já falei. Às vezes eu tenho vontade de pegar pessoas pelo pescoço, mas nessa hora é que aquilo que é predominante em mim prevalece. O que é predominante em você? O que é que predomina na sua vida? A presença de Deus? O Espírito do Senhor? Ou é a vontade da tua carne? O que é que prevalece em você, querido? Se quem prevalece em você é o Espírito Santo, para e pergunta para ele: Espírito Santo, o que é que eu devo fazer? Se todo mundo tivesse coragem de fazer isso. Mas por que muitas pessoas não fazem? Porque a emoção humana é gostosa, irmão. O sentimento da carne é gostoso. Você já viu falar em algo chamado adrenalina? É uma espécie de hormônio que se movimenta dentro de você quando você é aflorado pelas emoções. Quando você está nervoso, a adrenalina aumenta. Quando você está feliz, a adrenalina aumenta. Mas eu não sou. Diga para quem está do teu lado: você não é crente adrenalina, irmão. Você não é. Você é cristão espiritual. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 14, Jesus fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas.
Espírito Santo veio para isso. Mas muitas vezes o Espírito Santo não pode nos ensinar, porque nós não queremos aprender nada dele. Não, a gente já se acha autossuficiente para tomar decisões sem precisar dele. E é aí que a gente erra, irmão. João capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Mas muitas vezes nós queremos ser guiados pelas nossas emoções. Pelas nossas emoções. E o Espírito Santo fala, então eu não posso guiar você. Eu gostaria, mas eu não posso. Irmão, por causa de Araão, por causa da liderança emocional de Araão, quase todo o povo foi morto. Deus falou assim para Moisés: Moisés, desce do monte depressa, porque o povo se corrompeu. Quando Moisés chegou, ele viu todo o povo e o irmão dele também no meio, diante do bezerro de ouro. Por causa de emoções, irmão. Tem gente que está deixando de adorar a Deus para adorar bezerro de ouro, por causa de emoção. E aí Deus falou assim para Moisés: separa os levitas e o resto do povo mata todo mundo, por causa de emoções. A igreja de Deus não é um lugar de decisões emocionais. A igreja de Deus é um lugar onde o Espírito Santo governa, dirige. Eu quero que você compreenda isso, meu irmão. Que Deus vai trazer um novo tempo para o nosso meio. Deus vai trazer. Mas primeiro Deus está provando a igreja. E se você se mover emocionalmente, lá na frente, Deus falou comigo assim, falou assim: meu servo, meu ungido, não se preocupe, porque eu vou esclarecer tudo. Então escuta o que Deus está falando com você. Está chegando um tempo em que você vai precisar se posicionar, irmão. Nós falamos sobre isso desde o começo do ano. Está chegando o tempo. E em nome do Senhor Jesus, que o teu posicionamento e as tuas escolhas, elas possam ser dirigidas não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que o Espírito do Senhor fala. Examina tudo e retenha o que é bom. Não vai reter aquilo que é simplesmente fruto de emoção. Retenha aquilo que é bom. Fica de pé na presença do Pai. Aleluias. Os que são nascidos do Espírito são Espírito. Os que são nascidos da carne são carne. A carne, o sangue, não podem herdar o reino dos céus. Todos os dias eu já falei isso aqui. Há uma batalha, uma luta entre o Espírito e a carne. Quem decide quem vai vencer? É você, irmão. Deus já decidiu. Mas para que a decisão de Deus se manifeste na tua vida, você precisa decidir como é que você vai se mover. Segundo a tua natureza humana ou segundo o Espírito do Senhor? Mais uma vez eu digo, as emoções são válidas, elas são importantes, mas elas não são base, nunca vão ser. Se Jesus fosse se mover movido pela emoção, Ele tinha abandonado tudo. Porque na hora que o peso do pecado começou a vir sobre ele, lá no jardim do Getsêmani, ali Jesus estava na condição de homem. Ele sentiu todo o peso que vinha sobre ele, mas ele orou ao Pai, ele buscou ao Pai. E na hora de tomar a decisão, ele decidiu ser obediente, e obediente até a morte.
as emoções foram deixadas de lado. As emoções foram deixadas de lado. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, depois ele foi cheio do Espírito Santo. Foi tão cheio e deu tanta liberdade para o Espírito, que a Bíblia fala que a sombra dele, quando passava pelas pessoas, curava as pessoas. É isso que Deus quer fazer, irmão. Deus quer usar você de uma maneira sobrenatural. Mas para isso, as minhas emoções e as tuas emoções, elas têm que estar assim, ó, rendidas totalmente à vontade de Deus. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos por essa mensagem que faz nos compreender a importância de valorizarmos as coisas do Espírito. Na palavra do Senhor, no livro de Colossenses, no capítulo 3, está escrito que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas que são do alto, nós temos que buscar as coisas que são do alto. Então, ó Pai, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, que nos momentos mais decisivos da nossa vida, que na hora mais decisiva, Pai, que nos momentos em que nós vamos tomar decisões que envolvem o nosso futuro, a nossa família, os nossos filhos, que nessa hora, Pai, todas as nossas emoções estejam submissas ao Espírito Santo, estejam submissas à Tua vontade e à Tua palavra, porque é somente dessa maneira, Deus, que nós seremos abençoados, seremos vitoriosos, seremos bem-sucedidos, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido?